Olá, meu amigo, minha amiga! Nosso terceiro e último encontro, hein? É hoje que a gente vai finalizar nossa programação e você vai estar com a revisão garantida para acertar todas as questões de ética, né? Enfim, não sabemos quantas questões virão nessas, né? Nessa prova, mas enfim, vamos torcer para que de repente venham 10, né? Enfim, mas o que a galera tá esperando são 8 mesmo, né? Para a galera não se decepcionar na hora da prova, não é isso? Não ter nenhuma surpresa. Se vier mais, maravilha. Será perfeito, né? Enfim, aliás, seria perfeito mesmo se viessem 40 de ética, né? Mas enfim, pessoal, falamos na aula passada sobre honorários advocatícios, então hoje nós vamos começar falando sobre infrações e sanções disciplinares. Depois vamos falar de órgãos da OAB, eleições, processo disciplinar, código de ética. Então tem bastante coisa para a gente ver aqui. Então vamos à tela. Olha lá. Bom, gente, infrações e sanções disciplinares. Esse assunto ele é disciplinado nos artigos 34 ao 41 do Estatuto, certo? Bom, então vamos de forma bem objetiva estudar esse tema daqui. Gente, o artigo 34, ele tem 29 incisos, certo? E à medida em que esses incisos vão passando, a gravidade das infrações também vai aumentando. É por isso que nós podemos dizer que as infrações definidas nos incisos 1º ao 16 são infrações leves. E aí eu preciso que você leia em casa, tá? Do 17 ao 25, nós temos as infrações graves. Do 26 ao 28, nós temos infrações gravíssimas. O inciso 29 é leve também. Deixaram por último, porque é uma infração típica do estagiário, tá? Lá na nossa turma regular, né, no curso extenso, ou então no curso intensivo Vamos Juntos, a gente até lê cada um desses incisos. Só que o objetivo aqui do Fechando Ética é revisar aquilo que você já estudou. Ou até para quem por acaso está assistindo a aula pela primeira vez, aí eu peço para complementar com a leitura em casa, né? Afinal, nós temos a metade de aulas da turma regular, tá certo? Mas enfim, com as informações que eu vou passar, mesmo não lendo, com o macete que eu vou ensinar, dá para acertar qualquer questão que vier sobre esse assunto na sua prova. Tá legal? Bom, então vem para cá. No artigo 34, nós temos infrações leves, graves e gravíssimas. E essas infrações leves, graves e gravíssimas, elas são punidas com as seguintes sanções: censura, suspensão, exclusão e multa, tá? Nos termos do artigo 35 do Estatuto, estas são as sanções disciplinares, certo? São as sanções disciplinares. Num primeiro momento, as infrações leves são punidas com censura, as graves com suspensão e as gravíssimas com exclusão. Acontece, gente, que o artigo 36, parágrafo único, também do Estatuto, traz uma tal de advertência, tá? Que pelo fato de não estar no artigo 35, a gente entende que não é sanção. E por que ela não é sanção? Pelo seguinte: todos nós advogados temos lá na OAB uma ficha cujo nome é assentamento, tá? Caso o advogado cometa uma infração leve e venha a sofrer uma censura,
ele pode continuar advogando, gente. Porque ele só não vai poder advogar se ele for suspenso, se ele for excluído. Bom, quando ele comete uma infração de natureza leve, a princípio nós falamos que ele vai ser censurado. Embora ele possa continuar advogando, vai ficar essa anotação aqui, ó, no assentamento dele, uma censura. Ele já deixa de ser primário. Ele já tem uma anotação na sua ficha, né? Na prática eles chamam até ficha de antecedentes disciplinares. É a FAD, né? Diferente de FAQ. FAQ a gente aprende lá, né, no processo penal, é a ficha de antecedentes criminais. Aqui é a ficha de antecedentes disciplinares. Bom, mas quando o advogado comete uma infração leve, mas ele possui circunstâncias atenuantes, qualquer uma das atenuantes do artigo 40 do Estatuto, como por exemplo, ele é primário, né? As antecedentes são essas do artigo 40, gente. A primariedade, né, que é a ausência de punição anterior, ou então ele já exerceu um cargo na OAB com assiduidade e proficiência, ou ele já prestou relevantes serviços à advocacia ou à causa pública, ou ele estava na defesa de uma prerrogativa da advocacia, acabou excedendo e veio a cometer uma infração. Se ele possuir essas circunstâncias atenuantes, olha o que vai acontecer. A OAB, em vez de aplicar uma censura, vai converter numa simples advertência. Vai converter numa simples advertência. Tá? Bom, então vejam vocês que caso isso ocorra, caso o advogado, em vez de sofrer uma censura, né, ela seja convertida em advertência, olha aqui, ó, o que vai acontecer? O assentamento dele vai ficar limpinho. É claro que a OAB vai anotar essa advertência num arquivo próprio, para que ela tenha o controle. Agora, da próxima vez que o advogado cometer uma infração leve, aí sim ele vai sofrer uma censura. Tá? Aí sim ele sofre uma censura, porque na primeira vez a OAB deu uma chance que foi advertência. Agora na censura, tá legal? Bom, as infrações graves, elas são punidas com suspensão, certo? E a suspensão, gente, ela sim impossibilita o advogado de exercer a profissão em todo o país. Não importa se ele foi censurado, suspenso, né, pelo Conselho Seccional de São Paulo, não interessa, ele não pode advogar no Brasil todo, tá? E qual o prazo? Bom, a suspensão ela varia em regra de 30 dias a 12 meses. A gente tem o mínimo e o máximo. Tá? A gente tem o mínimo e o máximo. É que nem no Código Penal. Não tem lá? Qual é o preceito primário da norma penal? Exemplo, artigo 121, matar alguém. Preceito secundário da norma penal, reclusão de 6 a 20 anos. Nesse preceito secundário da norma penal, não tem um mínimo e máximo? Aqui também. Na nossa matéria, a gente tem um mínimo e máximo da suspensão. Certo? Agora, vejam só. Ah, mas se o advogado for primário e cometer uma infração grave? Bom, se for primário, pega só 30 dias. Ué, Paulo, não dá para converter em censura? Não, não dá. Se é grave, vai ser suspensão. Mas se tiver atenuante, ele pega o mínimo. Tá? Aqui na deontologia é assim. Tá? Agora, o máximo de 12 meses, isso em regra. Por que em regra, gente? Porque existem 3 casos, eu vou botar aqui agora, em que a suspensão será aplicada por prazo indeterminado.
casos do artigo 37, parágrafos 2º e 3º do Estatuto. Quais são esses casos? Bom, primeiro caso, gente. Quando o advogado deixar de pagar a OAB, já vou explicar isso. Quando o advogado deixar de prestar contas ao cliente, e no caso de inépcia profissional, tá? No caso de inépcia profissional. No primeiro caso, gente, deixar de pagar a OAB. Bom, quando o advogado está devendo a OAB, gente, seja multa, anuidade ou até preço de serviço. Preço de serviço são aqueles valores, né, que a gente paga para pegar a segunda via de uma carteira, enfim, pagar para pedir uma certidão de nada consta lá da sua ficha na OAB, né? Enfim, gente, qualquer débito que você tiver com a OAB, enfim, enquanto a dívida estiver aberta, a OAB não te notificar, não acontece nada. Só que se a OAB te notificar a pagar em 15 dias, a pessoa vai lá, paga, faz um acordo, tudo bem. Mas se a pessoa não paga, ela vai ser processada. E para a letra da lei, ela vai ser punida ao final com uma suspensão até ela pagar a OAB, com juros e correção monetária. Perfeito? Vai ficar em aberto. Se ela demorar 6 meses, vai ficar 6 meses suspensa. Se demorar 1 ano, vai ficar 1 ano suspensa. Vai ficar em aberto. Tá legal? Agora, olha só, vou dizer uma coisa que nunca caiu em prova. Quando o advogado está em débito com a OAB, a diretoria do Conselho Seccional vai dar uma certidão de que o advogado está devendo, por exemplo, R$ 1.500. Essa certidão dada pela diretoria da OAB é um título executivo extrajudicial. Então vejam que a dívida que o advogado tem com a OAB não vai para a dívida ativa do Estado, nem da União, né? Isso vai ser cobrado através de uma execução por quantia certa, já que temos um título executivo extrajudicial. Tá bom? Muito bem. Depois, se o advogado deixar de prestar contas ao cliente, bom, a qualquer momento o cliente pode pedir uma prestação de contas ao advogado. Imagina, eu cobro uma causa lá R$ 20.000, por exemplo, tá? Uma causa lá na área criminal, por exemplo. Mas eu peço ao cliente R$ 2.000 para que eu possa pagar, enfim, tirar a cópia do processo, aquele processo volumoso com 20 volumes, né, processo físico, de repente pegar um táxi para ir ao fórum, né, enfim, não vou carregar os 18 volumes lá debaixo do braço, vou precisar levar o estagiário, meu colega sócio advogado, não sei, né, minha secretária, eu vou levar uma equipe para buscar a cópia desse processo todo de 18 volumes, né? Mas enfim, minha gente, eu sou obrigado, e se fosse na área civil, ainda teria custos do processo, né, que o advogado pode pedir com antecedência, de forma antecipada. Aí eu pago as custas, essas despesas, e depois eu presto contas ao cliente. Olha, as notinhas estão aqui, o troco é esse, tá? Então, se eu não prestar contas ao cliente, o cliente pode me representar contra mim lá na OAB, eu vou ser processado, e a punição é uma suspensão até prestar contas ao cliente. E no terceiro caso, hein, gente, como é que fica isso aqui? No caso da inépcia profissional. Bom, primeira coisa é o seguinte, a inépcia profissional ela se configura quando o advogado comete erros reiterados de língua portuguesa, erros processuais, porque um erro ou outro qualquer um pode cometer, mas uma reiteração naqueles erros faz com que o advogado seja considerado inepto profissionalmente. E aí, ele vai ficar suspenso até quando, hein? Pois é, aí é que está. Para a letra da lei, a inépcia profissional tem por consequência uma suspensão até o advogado prestar contas
ao cliente. Até prestar contas ao cliente. E aí, o que seria... Opa, é isso mesmo, gente? Claro que não, né? Cuidado que eles botam exatamente assim na prova da OAB. Eles confundem e botam uma resposta que não tem nada a ver com o enunciado. E aí a anterior, às vezes, é sob prestação de contas e confunde mesmo, tá? Cuidado com isso lá na prova. Gente, é até prestar novas provas de habilitação. Aí é que vem a questão. O que são novas provas de habilitação? Há quem entenda que é um novo exame de ordem e há quem entenda que é um curso de reciclagem. Certo? Há quem entenda que é um novo exame de ordem e há quem entenda que é um curso de reciclagem. O que marcar isso na prova? Pois é, gente, existem controvérsias aí na doutrina. Eu, particularmente, entendo que seria um curso de reciclagem. Por quê? Porque o único momento em que o Estatuto falou que a pessoa tem que fazer um novo exame de ordem, aliás, o único momento em que a lei fala que tem que fazer exame de ordem é o artigo 8º, que diz, para inscrição como advogado é necessário, inciso 4º, prestar a aprovação no exame de ordem. É para quem quiser ser advogado. Se a pessoa aqui já é advogada e está suspensa, não tem por que fazer novo exame de ordem. Imagina só que injustiça seria. Um advogado já idoso, um advogado com seus 70 anos de idade, tá? E que estudou o CPC antigo. Entrou em vigor aí, há algum tempo atrás, um novo CPC, e ele começa a fazer tudo errado. Não aprendeu ainda. Os juízes vão perceber isso, vão expedir ofícios para a OAB e a OAB vai verificar que ele anda errando bastante. E aí vai suspender até ele prestar novas provas de habilitação. É justo esse advogado de 70 anos de idade, que sempre advogou lá na área de civil, fazer um novo exame de ordem com 15 matérias, com 200 matérias, né? Enfim, ter que fazer a primeira fase toda de novo, vai ser complicado dele passar. Né? Ele que já se formou aí há 50 anos atrás, praticamente. Né? Então, seria mais justo que ele fizesse um curso de reciclagem, seja na própria Escola Superior da Advocacia, que existe na OAB, sobre um novo CPC e levasse lá o certificado, né, de conclusão desse curso. Né? Seria realmente mais justo. Mas, por incrível que pareça, o entendimento do Conselho Federal da OAB é de que é um novo exame de ordem, sim. Então, eu não sei como isso virá na sua prova, mas pode ser que eles coloquem lá que até prestar novas provas de habilitação, pode ser que eles botem um novo exame de ordem. Ou, surpreendentemente, podem bater que é um curso de reciclagem. Você vai fazer por exclusão. Dê preferência à letra da lei. Se não tiver isso daqui, marque isso aqui. Se não tiver isso aqui, marque isso aqui por último. Tá legal? Muito bem. As infrações gravíssimas são punidas com exclusão, e a exclusão é a sanção mais grave que a OAB pode aplicar a um advogado. Tanto é que, quando ele é excluído, a suspensão ela é cancelada. Ah, mas pode voltar a ser advogado um dia? Claro que pode. Inclusive, a gente vai estudar isso daqui a pouquinho, que é a questão da reabilitação. Beleza? Bom, e a multa, hein, gente? A multa é o que a gente chama de sanção acessória. Por que ela é acessória? Porque ela não é principal como as outras. Ela sempre vem acompanhando uma censura, uma suspensão, quando houver circunstâncias agravantes. Na verdade, não é sempre não, tá? Claro que tem que ter o voto lá dos julgadores, que são os conselheiros da OAB. Mas ela é uma sanção acessória. Ela pode ser aplicada quando houver agravantes, como reincidência, repercussão nacional. E ela varia de 1 a 10 anuidades. Ela varia de 1 a 10 anuidades. Ou, como diz a prova, é de 1 anuidade ao seu
décuplo. Beleza? Muito bem. Agora, olha só, gente. Vocês teriam que decorar todos os casos leves, todos os casos das graves e todos os casos das gravíssimas para acertar isso na prova. Fora que a violação a qualquer outro artigo do Estatuto, que não seja o artigo 34, ou do Código de Ética e Disciplina, isso configura uma infração de natureza leve. Então, vocês teriam que decorar mais de 150 casos para acertar isso na prova. Aí, por isso que eu digo, você leia para saber que isso existe. Porque o importante é que você decore o que eu vou falar agora, que é o nosso macete do Frick Fique. Não é isso? Então, vamos lá. Muito bem, minha gente. Então, o macete é o seguinte, eu vou botar aqui o esboço dele e nós vamos preencher juntos. Bom, gente, se tiver dinheiro ou Frick, a resposta na prova vai ser uma suspensão. Se tiver FIC, vai ser exclusão. O que não tiver dinheiro nem Frick nem FIC vai sobrar. E a sobra é punida com uma censura. Tá? Bom, o que é o Frick, gente? O F significa fraudar lei. O S significa reter autos. I significa inépcia profissional. O C quer dizer conduta incompatível. Tá? Bom, o F de baixo significa falsa prova de requisito para inscrição, ou seja, falsificar qualquer daqueles requisitos do artigo 8º do Estatuto, tá? Que são os requisitos necessários para quem quiser se inscrever na OAB. A letra I significa inidoneidade moral. E letra C significa crime infamante. Tá? Bom, gente, a questão aqui é a seguinte. Se a infração tiver dinheiro envolvido no meio, ou preencher, né, ou estiver escrito na questão qualquer uma das expressões do Frick, resposta exclusão. E olha, a questão vai trazer isso, porque a questão vai trazer praticamente a letra da lei. E na letra da lei, nos incisos correspondentes, estará escrito isso daí, tá? Então, quer ver? E se não tiver, vai ser, se não tiver Frick nem FIC, vai ser sobra. E tudo que sobrar é punido com censura. Beleza? Muito bem, minha gente. Então, como fazer isso na prova? Vamos imaginar aí a seguinte situação. Vamos olhar para a tela e verificar. O advogado solicitou R$50 mil ao cliente para dar para a polícia. Gente, se tem dinheiro é ok, hein? Se tem dinheiro, é suspensão. O advogado está praticando atos com o objetivo de fraudar lei. E aí, gente, fraudar lei é a letra F do Frick, então é suspensão. O advogado está constantemente embriagado e a embriaguez habitual configura uma conduta incompatível com a punição, suspensão.
O advogado praticou um crime infamante. Qual a punição? Exclusão. O advogado se tornou inidôneo moralmente para a advocacia. Qual a punição? Exclusão. E uma vez perguntaram assim, ó, foi descoberto que uma advogada, na época em que se inscreveu no OAB, ela falsificou o seu, ela apresentou um diploma falso. E aí, gente, ela fez falsa prova de um requisito para inscrição. Então vai ser punida com uma exclusão. Mas se perguntarem assim, hein? O advogado abandonou um processo sem justo motivo. Abandonar processo sem justo motivo. Tá escrito lá em cima? Tem dinheiro free que eu fique? Não, que sobrar é censura. Outra, o advogado violou o segredo profissional. Violar segredo profissional. Tem dinheiro free que eu fique? Não, que sobrar é censura. O advogado assinou petição que não fez. Vocês sabem disso, né, gente? Só pode assinar petição quem fez, hein? E aí? Assinou petição que não fez. Tem dinheiro free que eu fique? Não, que sobrar é censura. Perfeito? Muito bem, gente. Vocês têm que decorar esse macete. Quem não quiser decorar, pode memorizar. Tanto faz, pode escolher, ou decora ou memoriza. Tá bom? Agora, olha só, toda regra tem sua exceção, não é mesmo? Então, qual é a exceção aqui? Você que já foi meu aluno já sabe disso, hein? A exceção é a do artigo 34, inciso 3º do Estatuto, que é aquela infração que diz o seguinte, né? O inciso que diz o seguinte: constitui infração disciplinar, agenciar causas mediante participação nos honorários a receber. Nos honorários a receber. Então, olha só, preste aqui atenção. Por que é uma exceção? Porque nós vimos que quando tem dinheiro, é suspensão. Só que aqui é um caso que tem dinheiro, ó. Agenciar causas mediante participação nos honorários a receber. É o advogado dar dinheiro para quem indicar causas para ele. Né? É o agenciamento de causas. E aí, embora tenha dinheiro envolvido no meio, vai ser censura. Tá legal? Gente, quando caiu essa pergunta em prova, nunca a resposta foi a advertência. Mas pode ser que na sua venha. Como é que vai acontecer isso? Tem que dar o resultado aqui do FRIC-FIC como censura. E a questão tem que dizer que ele tem atenuantes e tem que ter a resposta advertência, né? Maravilha? Se não, mesmo que ele diga que tem atenuantes, pode ser que a resposta seja censura, caso não venha a opção advertência na prova. Tá legal? Agora, olha só. Vocês conhecem as promoções da OAB, não conhecem? A OAB tem 2 promoções que vocês têm que combinar com o FRIC-FIC, né? Troque 2 censuras por uma suspensão. Olha que promoção bacana. E troque 3 suspensões por uma exclusão. Na verdade, a lei diz que a reincidência gera suspensão. Isso aqui está no artigo 37, inciso 1º do Estatuto. Então, pode ser que ele seja primeiro, seja suspenso e depois venha, aí cumpra a suspensão, volta a advogar e sofre uma punição, uma punição que seria censura. Mas, como ele é reincidente, vai ser suspensão. Tá? A reincidência gera suspensão. Agora, na terceira suspensão, ele vai ser exclusão. Só que a exclusão é uma coisa tão grave que, para ela ser confirmada, tem que ter o voto de 2/3 de todos os membros do conselho competente.
Tá legal? Bom, vamos finalizar esse bloco por aqui e eu volto falando de reabilitação que tem a ver com esse assunto ainda, tá bom? Até já.